Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Vede Jesus. Sempre aqui às segundas-feiras, às 20 horas, o nosso encontro tem por intenção esse olhar para a unidade da revelação divina, Antigo e Novo Testamento, sob a perspectiva, sobre a ótica, à luz da doutrina espírita. Nesse ano de 2023, o nosso olhar especial para o Novo Testamento, para as cartas de Paulo, iniciando pela carta aos Romanos. Romanos, verso a verso. É a nossa nova série aqui no NEPV de Jesus. Deixando antes o convite para você, aquele que ainda não é inscrito no nosso canal, no YouTube, vocês encontram já lá centenas de vídeos gravados, né? O trabalho que temos realizado desde 2020, passando realmente por esses textos, por esses escritos, em meditações, em reflexões, né? Olhando tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento, aprendendo, sobretudo, no nosso foco central, que é encontrar Jesus como referencial nessas páginas, nesses escritos. Né? Então fica o convite para você, basta digitar NEPV de Jesus, tanto na página do Facebook, que você pode curtir e acompanhar por lá as postagens também, mas na página do YouTube, em que temos lá separado em playlist, né? Para aqueles que desejarem acompanhar, então uma listagem de vídeos separado por temas, né? As atividades do NEP lá à disposição de vocês, acesso gratuito, né? Então basta se inscrever, ativar o sino de notificações para receber os novos vídeos. Voltando aqui então esse nosso olhar para a carta de Paulo aos Romanos, já iniciamos esta jornada na última semana, olhando para o primeiro verso do primeiro capítulo da carta aos Romanos. A intenção aqui, gente, é realmente isso, é cada encontro nosso olhar para um verso em específico e procurar ali extrair a mensagem espiritual dele. Então, são 433 versos aí na carta aos Romanos, em 16 capítulos, para a gente ter, sim, uma riqueza, uma profundidade de reflexões a partir do ensino de Paulo, inspirado pelo Cristo através das suas cartas. Na última semana, nós iniciamos, então, com a apresentação de Paulo nessa carta. Ele mesmo se nomeia ali, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Temos o devido comentário lá na última semana à disposição de vocês na página. Há uma sequência desse pensamento, naturalmente no verso 2, né? Há um elo, um encadeamento desse pensamento de Paulo, e nós vamos então para o segundo verso hoje. Então, aqueles que tiverem as suas traduções, fiquem à vontade, as suas traduções bíblicas, né? Para olhar para essa que é a primeira das cartas, nas traduções das cartas de Paulo, a carta aos Romanos. O verso 2 nos traz o seguinte ensino: o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Esse é o verso para reflexão hoje, gente. Olhando então para essa sequência, como eu disse, o elo de encadeamento do pensamento do apóstolo Paulo aqui ao ditar a carta aos Romanos, depois de apresentar-se como servo de Jesus Cristo, depois de relembrar a sua condição missionária, chamado para ser um apóstolo, um enviado para as nações, para os gentios, ou seja, os estrangeiros, aqueles que estavam fora de Israel, ele separado para o evangelho de Deus, quer dizer, posto especialmente para proclamar, para anunciar, para levar esta mensagem, esta boa nova, que é o significado de evangelho. Não esquecendo, isso é referencial aqui para a gente, de que esse evangelho é um evangelho de Deus. Não é uma obra humana, portanto, é Deus a procurar a humanidade para trazer essa mensagem. Então, esse o qual
em que começa aqui o segundo verso do primeiro capítulo da carta aos Romanos, esse o qual é o próprio Deus a manifestar o Evangelho para a humanidade. De que forma ele fez isso? De que forma ele faz isso? De que forma tem feito ao longo da história? A própria sequência do ensino nos diz que isso acontece pelos seus profetas, o qual antes prometeu pelos seus profetas. Esse sentido de promessa, no entanto, me chama a atenção para que a gente aprofunde um pouco mais este comentário. O qual Deus prometeu esse evangelho, prometeu ao evangelho pelos seus profetas. Há uma obra que eu tenho como uma das grandes obras-primas, algumas, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso amado Chico Xavier, e eu trago aqui para essa reflexão um breve texto da obra A Caminho da Luz, Chico, pela autoria espiritual do benfeitor Emmanuel. Tenho aqui a edição, Federação Espírita Brasileira, para quem desejar aí anotar a referência, a sugestão de preciosa leitura para a instrução da história da civilização à luz da doutrina espírita. Essa obra Caminho da Luz, publicada pela Federação Espírita Brasileira. Pois bem, no terceiro capítulo aqui, tratando sobre as raças adâmicas, há um texto bem sugestivo, olhando para essa nossa reflexão na Carta aos Romanos, intitulado As Promessas do Cristo. Emmanuel ensina assim pela psicografia de Chico: tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, separados, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que, por sua vez, as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Os enviados do infinito falaram na China milenária da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, atual Irã, idealizaram a sua trajetória, antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Na Índia Védica, era conhecida quase toda a história evangélica que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina. E o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas, na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio, por meio da palavra de seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo como a alegria de todos os tristes e a providência de todos os infortunados, à sombra do trono de Jessé, pai de Davi, o Filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o verbo de luz e de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam
no infinito. É quase uma poesia de Emmanuel aqui, para contar para a gente a respeito dessas promessas do Cristo. E vejam como chama a atenção aqui, como antes da presença física da pessoa de Jesus de Nazaré entre nós, o Cristo, na sua presença espiritual, como governador deste orbe, irradiou em todas as partes, em todos os agrupamentos, em todas as nações que iam se formando, a promessa da sua vinda. Emmanuel menciona aqui, a China, fala do Egito, fala da Pérsia, fala da Índia védica, fala da Palestina, do povo de Israel, fala que todos os povos o esperavam no seu seio acolhedor, todos o queriam. Embora essa intuição preciosa sobre a vinda do amado Mestre, sabemos que a sua vinda, a sua presença aqui, sim despertou muitos, mas outros se mantiveram ainda trancafiados, com o coração endurecido. Tanto que Jesus deixa a vida física pela morte na cruz. Mas não esquecendo que ele próprio assumira voluntariamente essa missão de abnegação, de renúncia e de sacrifício. E por amor veio conosco, esteve em corpo, em carne, vivendo a experiência humana entre nós. Mas antes da sua vinda e depois da sua crucificação, ele permanece a testemunhar a sua presença espiritual. Jamais, portanto, esse Cristo, esse Jesus de que estamos dizendo, esteve ausente. Paulo, na carta aos Romanos, nesse breve verso segundo, está a relembrar essa promessa. O Evangelho de Deus, que é Jesus conosco. Os livros que nós temos é um precioso repositório da história, da cultura, da tradição. Mas é a presença viva desse Jesus conosco, que é a mensagem do Evangelho de Deus para todas as nações, o qual Deus prometeu pelos seus profetas. E sempre teve na história humana. Olhe para o livro A Caminho da Luz, menciona alguns deles. Forri, Confúcio, Lao Tse. Fala a respeito dos sacerdotes egípcios, sobre Buda, Zoroastro. Fala sobre a linhagem dos profetas de Israel. Como não lembrar de um Isaías, de um Jeremias, de um Ezequiel, de um Daniel, de um Oséias, de um Joel, de um Amós, de um Obadias, de um Jonas, de um Miqueias, de um Naum, de Abacuque, de Sofonias, de Ageu, de Zacarias, de Malaquias, profetas. Como aprendemos na obra básica, o Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, questão 624, qual é o caráter de um verdadeiro profeta? Os instrutores da codificação nos ensinam. O verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Porque Deus não pode se valer da boca de um mentiroso para instruir a verdade. E assim tem sido. Quando eu olho para fora de Israel, esses nomes que eu mencionei, olhando ainda, por exemplo, para a Grécia, para a figura de um Sócrates, dos seus discípulos, outros tantos, que trouxeram para os povoados, para as multidões, a semeadura, a revelação introdutória, que permitiria abrir caminhos para que o Cristo
encarnado, aquela luz do princípio do amor e da sabedoria a representar Deus na humanidade, viesse para viver um testemunho único, e por isso ele é especial. Entregou a sua própria vida em nosso benefício. Porque sem ele, como saber de fato o significado da justiça, do amor, da caridade, segundo a vontade de Deus? Em Jesus temos tudo isso. O qual, portanto, prometeu e cumpriu. Porque Deus não é homem para prometer e não cumprir, para falhar em suas promessas. Não. Deus cumpre, tem cumprido e cumprirá integralmente cada uma de suas promessas em sua revelação. Ao revelar, ele ergue o véu, expõe para a humanidade, demonstra com seu amor, com a sua misericórdia, conclama o nosso coração, para que o nosso sentimento comungue desta fonte inesgotável de sabedoria que encontramos em Cristo, representando o nosso Pai, representando Deus. E como misericórdia divina, estabeleceu-se aqui um processo pedagógico para a nossa instrução. É por isso que mesmo Paulo, seguramente conhecendo todas essas tradições anteriores à vinda do Cristo, nas civilizações e nos povos, sabendo que de fato Cristo sempre esteve presente a chamar a humanidade onde quer que ela se encontrasse, o fato é que, nas Santas Escrituras, entendendo aqui, quando Paulo está escrevendo isso, o que são as Santas Escrituras? Senão aquelas tradições que foram pouco a pouco registradas em livros, passando pela aprovação da leitura e da reflexão de um trabalho milenar em Israel. Portanto, quando falamos das Santas Escrituras, em especial, estamos olhando para aquela mensagem que a cristandade nomeia como Antigo Testamento, a primeira revelação. Com Moisés e toda esta linhagem dos profetas que eu aqui mencionei. Trabalho estruturado em nosso benefício. Kardec, ao comentar o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 2º, ele vai mencionar, olhando para o texto de Gênesis, capítulo 15, verso 5, Kardec vai comentar assim, falando sobre os hebreus. Foi deste pequeno foco que partiu a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa como as estrelas do firmamento. Essa posteridade espiritual, essa cabeça de uma nova humanidade, de nova criatura, é Cristo. E todos aqueles que a Ele se afeiçoam e se comprometem a esse trabalho de remodelação de si mesmos, fazem parte dessa descendência em Cristo. Somos novas criaturas nele, segundo o padrão de Deus. Imagem e semelhança ao Criador. Olhamos então, nessa nossa reflexão na carta aos Romanos, para esse sentido de promessa, da presença dos seus mensageiros, da presença daqueles que vieram através da palavra trazer o ensino e sacrificar a própria vida por esta revelação. E aprendemos o sentido aqui dessas santas, sagradas escrituras, repositório divino da cultura, da tradição, da filosofia,
do povo hebreu, a sintetizar o projeto pedagógico da unidade divina, passando do Antigo ao Novo Testamento e na promessa da vinda de um Consolador, a relembrar as palavras do Mestre e a nos ensinar as demais coisas, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Essas foram as nossas reflexões, olhando para esse primeiro capítulo, verso 2 da carta de Paulo aos Romanos. Fica o convite para vocês, então, sempre aqui às segundas-feiras, às 20 horas. Semana que vem retomamos, portanto, nessa nossa sequência de leitura, comentário, reflexão em torno da carta de Paulo aos Romanos. Romanos, verso a verso, essa é a nossa série, convidamos. Se inscreva no canal do YouTube, basta digitar NEPV de Jesus. Acione o sino de notificações e receba os nossos novos vídeos. Eu sou Emerson Cavalcante, deixo aqui para vocês um forte abraço, desejo de paz, luz, que Deus nos abençoe e ilumine hoje e sempre. Até breve.